Deixa o pessoal ir entrando que eu vou dar continuidade. Gente, caiu. Caiu porque eu coloquei o timer. Lembra que eu compartilhei o timer do celular para não passar de uma hora, né? Eu acho que eu coloquei 1 hora no Instagram. Aí o aplicativo foi e cortou. Tá certo, né? Eu botei pra cortar. Tá, voltando. Eu vou continuar de onde eu parei. No final eu dou uma recapitulada e aí eu deixo salvo depois. Mas aí a gente tem ainda mais uma meia horinha, dá pra finalizar aqui. Então, não é tudo que é pra todo mundo. Sério, Juliana, a primeira parte perdeu. Mas, beleza, eu dou uma pincelada depois rapidinho. Então, não é tudo que é pra todo mundo. Então, às vezes a pessoa tá fazendo homeschool e acha assim: nossa, mas fulana manda os filhos pra escola. Que absurdo! Como assim? Gente, não gasta tempo com isso, não. Se você recebeu o chamado pra fazer algo, faça. Se você tá fazendo porque os outros estão fazendo, avalie. Se você tá olhando pra casa do outro e tentando justificar o que você faz com o que o outro não faz ou o que o outro tá fazendo, reavalia. Porque tá errado. Tá errado, não funciona assim. Então, assim, a gente precisa estar alerta. A gente precisa estar alerta com a nossa casa, em primeiro lugar. Deus não tá te chamando pra ficar alerta com a casa do outro. Gente, olha só. A gente vive num meio, a gente vive numa sociedade que aos poucos foi introduzindo essa coisa do coletivo. E tem um propósito pra isso. Quando você coloca um pra tomar conta da vida do outro, fica muito mais fácil um governo central, ditatorial ou algum tipo de governo assim, controlar. Então, assim, normalmente você vai ver, se você for pesquisar um pouquinho, você vai ver que para exercer esse governo manipulativo, né, você coloca as pessoas umas contra as outras e você precisa fazer o time A e o time B. Você tem que botar um contra o outro. Por quê? Na palavra fala, quando tem união, nada para. O que você liga na terra é ligado no céu, o que ele liga no céu, né? Liga, desliga e tal. Quando tem divisão, as coisas não vão pra frente. Então, se você coloca uma população dividida, se você coloca uma igreja dividida, se você coloca uma família dividida, ela não vai pra frente. E aí, quando você tá cuidando da vida do outro, você coloca família contra família. E você vai enfraquecendo as estruturas das famílias. Tá entendendo? Então, assim, pro inimigo, né, pro mundo, é ótimo a gente ficar de olho na vida dos outros. Pro cristão, de acordo com a Bíblia, não. Não funciona dessa forma. A gente cuida da nossa vida e aí a gente vai e alcança aquilo que o Senhor está nos chamando para fazer e para alcançar. Então, a gente precisa estar alerta, né? Cuida da sua casa e da sua família e leve muito a sério esse trabalho. O inimigo quer destruir a sua casa. O inimigo quer destruir a sua casa. Ele não quer acabar temporariamente, que haja um conflitozinho, ele quer destruir a sua casa. Então fique alerta no Senhor para ver o que você precisa fazer. Não tem regra, gente, não tem como fazer um livro de regras, não. Né? Não tem como. Se você vê um livro de regras, ele nunca vai ser o suficiente, porque não vai se encaixar aquelas regras com você. Então não tem regra. Você precisa buscar a Deus para saber como lidar com a sua família, como tá, né? Fazendo as coisas. Então, olha só, tudo que a gente faz é para glorificar a Deus. Tudo que a gente faz é para glorificar a Deus. Agora, uma coisa bem, bem importante. Você já caiu num golpe? É isso aí. Você já caiu num golpe? Ou você já comprou algo que você não precisava na pressão? Você chega numa loja e a vendedora fala assim: ai, mas é o último vestido, você vai perder esse vestido. Menina, esse vestido tá lindíssimo, nesse preço. Olha, se você não comprar agora, em ligação, né? Ó, a gente tá com uma super promoção. Se você não fechar agora essa super promoção, você vai perder. O mundo, ele faz isso com a gente.
Você é jovem, mulher, você é nova, você tem tudo pra fazer agora. Se você não fizer agora, você vai perder de uma vez por todas. Você tem que ganhar dinheiro agora. Você tem que terminar, fazer todas as pós-graduações, e isso e aquilo agora. Mas eu não tenho tempo para os meus filhos, eu não tenho tempo para isso, para aquilo. A minha casa tá desmoronando, não importa. Esse é o tempo, é agora, você tem que fazer agora. Assina aqui e faz agora. E aí você vê mulheres cristãs bem intencionadas indo na onda do mundo. Eu tenho que fazer isso agora, eu tô perdendo meu tempo. Cuidar de filho, cuidar de casa, é muito pouco, eu tô perdendo meu tempo, tem coisas muito maiores. Não caia nesse golpe. A Simone, lá na conferência do final de semana, ela tava falando assim, gente, se você consegue trabalhar e dar conta da sua função principal, que é cuidar dos seus filhos, da sua família, beleza, porque tem mulheres que conseguem. Tem mulheres que vão trabalhar fora, chega em casa, cuida da casa, dos filhos, consegue, tem energia. Não é só o trabalho físico, não. Tem aquela energia mental, tá ali presente, tá ali lendo a palavra, discipulando com os filhos ali e tal, aquele caminhar, tá disposta, tá com o marido, né? Os dois estão ali. Tem mulheres que a estrutura delas não é pra dar conta de tudo. Aí a gente acha assim, não, mas tem mulheres que não conseguem dar conta de tudo. Eu sou uma pessoa que eu não consigo. Vocês podem achar que eu faço muita coisa. Muita coisa eu não consigo dar conta. Não consigo. Fico realmente cansada. Ontem eu fui dormir, era antes das 7. Eu não sei se foi o final de semana que foi cansativo, e aí finalmente ontem o meu corpo falou, chega, vai dormir. Eu dormi mais de 10 horas. Eu fui acordar hoje, era 5 e pouco da manhã, mas foram mais de 10 horas dormindo. Então eu sei que tem mulheres, gente, que dorme 4 horas, 5 horas e tá bem. Eu preciso dormir. Chega uma hora que o meu corpo fala, dorme, minha filha, dorme. Foi a forma que Deus me criou. Talvez, em algum outro momento, eu descubra uma forma de me alimentar que otimize mais a minha energia física. Eu descubra algum suplemento alimentar que vai me ajudar. Eu descubra algum exercício, alguma coisa que vai me ajudar. Mas no momento, eu não daria conta de fazer mais do que eu faço. Vocês entendem? E assim, tirando o celular da minha mão, tentando me disciplinar pra não ficar de bobeira. E assim, a gente tem que ser sincera com a gente mesma. A gente tem que parar de olhar ao redor e achar assim, se todas as mães estão empreendendo, logo eu também tenho que empreender. Se eu faço homeschool e não tenho um PDF pra vender, então eu tô atrasada. Eu tenho que criar logo meu PDF pra vender. Eu tenho que criar logo um curso. Eu tenho que criar logo... Gente, não. Ou, às vezes o Senhor tá te falando, comece a fazer esse projeto. Eu tô te abençoando nisso. Você vai ajudar outras famílias. E eu vou te dar forças para você cuidar da sua família e fazer esse projeto. Faça. Você vai lá e faz. Mas se questione. Se questione e pergunte ao Senhor, o que é para eu fazer? Aí, gente, né, vou voltar lá ao início. Vou fazer a retrospectiva logo agora. Eu li sobre um homem no início da live, da outra live que ficou perdida. O nome dele é George Washington Carver. C-A-R-V-E-R. Carver. George Washington Carver. Tá? Ele era um botanista, não sei se botânico ou botanista, que ele reconstruiu a forma de agricultura, a economia agrícola lá nos Estados Unidos depois da Guerra Civil. E aí ele acordava 4 horas da manhã e ia pro campo, né, pra floresta, pro campo. E ali ele conversava com Deus, e ele fala que ele pegava ali o que Deus tinha pra ele naquele dia. E quando ele entrava no laboratório dele, na oficina dele, que ele chamava de God's Little Workshop, a pequena oficina de Deus, ele perguntava, ele olhava para as sementes, para o amendoim e falava, o que você tem para mim? O que eu posso fazer com você? E ia pedindo a Deus discernimento e sabedoria e conhecimento para estar trabalhando ali. E ele fala, não, eu não precisava de livros dentro do meu laboratório. Eu me apoiava em Gênesis 1:29, que e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Então ele falava, Senhor, o Senhor fala isso na tua palavra. Me diz o que eu tenho que fazer aqui.
E ele ia fazendo isso. E aí, nesse devocional, foi desse livrozinho aqui, Breakfast with God. Ele fala, né, se você pergunta para Deus no começo de cada manhã, se você tem uma dificuldade, Senhor, me dê sabedoria, me dê discernimento, me dê inspiração, me ajude. Então, a gente busca o Senhor com leitura, oração, meditação da palavra. Nós tomamos a decisão de não julgar ao outro e tomar as nossas decisões baseadas naquilo que Deus tem para nossa família. Então, quando a gente perde tempo julgando e ditando regra para os outros, a gente para de buscar o que é pra gente. Errado. Como é que a gente vai saber o que comer, o que vestir, como cuidar dos nossos filhos, da nossa casa? Buscando ao Senhor. Você não é perfeita, você é pecadora, e a gente tem a tendência a criar ídolos. Então, quando a gente começa a fazer algo que dá muito certo, e eu tô falando rápido porque eu tô recapitulando tudo que eu falei. Quando a gente começa a comer saudável, a gente acha que aquela é a única forma. Quando a gente descobre um alimento ou um suplemento, gente, eu tô nessa vibe. Então, por isso que eu tô falando disso. Aí você acha, gente, todo mundo tinha que comer. Aí você vê um vegetariano, aí o vegetariano fala, olha, um vegetariano cristão, tá? Todo mundo tinha que ser vegetariano, porque é dessa forma, blá, blá, e você tem argumento pra falar. E aí você vê uma pessoa que come carne, ela tem argumento pra falar, de acordo com a Bíblia, todos deveriam comer carne, por causa disso, disso. E roupa, de acordo com a Bíblia, todas as mulheres tinham que usar véu, por causa disso. Você consegue justificar. Só que Deus tem, em cada momento da nossa vida, ele vai ter algo pra você. Se você quer colocar tudo numa caixinha e justificar o que você faz, que outras pessoas façam também, tá errado. Faz o que você tem que fazer e não se preocupa se o outro faz ou não. Faz o que você tem que fazer. E não é uma questão de relativismo, né? É buscar mesmo a Deus. A gente aprende com outras famílias, mas sempre colocando à prova. A parte de virar ídolo, né? Às vezes coisas boas, lícitas, acabam virando ídolos, por quê? Qual que é o primeiro mandamento? Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A partir do momento que você ama mais o seu estilo de vida do que o outro, tem algo errado. A partir do momento que você ama mais o seu posicionamento político, a sua religiosidade, o seu exercício físico, o seu sono, a sua criação de filho, ou o que for, você está colocando acima do outro. Você tem que fazer pra você, mas a partir do momento que você impõe sobre a vida do outro, tá amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo? Porque parece que isso aí é um ídolo na sua vida. Então, né? Cadê? Agora sim, as verdades bíblicas, elas estão aqui, gente. Eu tô falando isso de dia a dia, decisões que a gente toma em determinados momentos. Isso aí, multiforme graça. Existem verdades absolutas. Verdades absolutas. E eu até indico esse livro, Verdade Absoluta, da Nancy Pearcey, eu acho, que é muito bom. E aí a gente entende nesse livro que através da verdade absoluta, né, Cristo, Deus, tudo mais, a gente vê que tudo que a gente faz na nossa vida não é separado, tá? Tudo vem de Deus, volta pra Deus e tudo se comunica entre si. Eu sempre falo isso, eu acho que toda live eu falo isso. Mas é verdade. Então, quando a gente entende, o cristão, que ele entende que a base dele é Cristo e a palavra, tudo que ele faz vai estar conectado a isso. Não tem como você separar. Não tem como. Não existe você separar uma coisa da outra, gente. Tudo está conectado. E aí, é isso. A gente precisa estar alerta, cuidando da nossa casa. Vamos lá. Então, mais uma coisa que eu falo bastante. Lembrar do que é eterno. Lembrar do que é eterno. A gente tá tão acostumado... Gente, eu sou uma pessoa... Quem me conhece sabe, assim, que eu coloco os meus limites... Eu demarco muito bem o meu território. Não sei se eu aprendi isso nos Estados Unidos, que o americano tem muito disso, né? Ok, daqui pra cá, não entra. Esse é o meu território, não ultrapasse. Então, eu não tenho essa coisa do brasileiro... Eu não tenho tanto, né? Assim, eu delimito muito bem. Vamos lá, um exemplo. A minha casa. Na minha casa, ela vai entrar só quem eu quero. Não existe alguém chegar e, de repente, tá dentro da minha casa sem eu ter permitido. Eu peço pra sair. Não existe essa opção. Né? Educadamente. E isso, às vezes, chega a um ponto de egoísmo.
tá? Sendo bem sincera, às vezes chega a um ponto de egoísmo ou de indiferença, às vezes é por preguiça ou é por... Enfim, tem vários motivos. Mas quando a gente vai tomando as nossas decisões, a gente tem que pensar no que é eterno. E o que é eterno são pessoas. O que a gente vai conviver pro resto das nossas vidas na eternidade são pessoas, não são coisas. Então, quando a gente toma as nossas decisões, a gente tem que se basear no serviço para os nossos filhos, para o nosso esposo, para as pessoas ao nosso redor, para as pessoas que a gente pretende servir. Então a gente tem que focar em pessoas. Isso que é eterno. Como eu me vestir vai ter influência a partir do momento que você quer servir ao Senhor e servir ao próximo, seguir, né, o que Deus está pedindo para você fazer pelo próximo. Então, a maneira, às vezes, como você vai se vestir em determinado lugar vai fazer diferença. Ah, como assim, Keila? Se você tá alcançando alguma pessoa... Vamos lá, na igreja, né? Se você tá numa igreja onde o código de vestimenta é se você se veste diferente daquilo, você vai estar causando um certo confronto e conflito. Então, vale a pena? Vale a pena, às vezes, a gente se impor em algumas situações para poder mostrar que nós temos razão ou que aquilo que a gente faz é melhor? Aí entra lá naquela passagem onde, eu acho que foi Paulo, né, que falava, se você vai... Não sei, gente, se foi Paulo. Quem é mais aí, tem a memória melhor para versículo, me fala. Se você vai fazer o outro pecar comendo carne, não coma carne. Então, vocês entendem que dentro da nossa casa a gente vai ter uma conduta. Aí eu vou falar de comida. Se a gente se alimenta, eu me alimento, cada vez mais eu tô me alimentando mais natural aqui em casa, tirando diversas coisas. Mas se você me chamar pra ir na sua casa e você servir miojo com tangue, a gente vai comer. Com um sorriso no rosto. A gente vai orar, né? A gente vai orar pelo alimento, pra não fazer tão mal, ou pra fazer bem. E a gente vai comer. Por quê? Porque as pessoas estão acima. Exatamente, não seja pedra de tropeço na vida dos outros. As pessoas estão acima das minhas regras. Vamos lá, Coca-Cola. Os meus filhos não tomam Coca-Cola, mas se eles estiverem morrendo de sede em determinado local e só tiver Coca-Cola, eles vão tomar. Então, eu não tô falando que a gente não deva. Dentro da nossa casa, a gente faz o que a gente quer. Mas quando a gente tá com outras pessoas, nós não precisamos ser aquela pessoa que vai ser uma pedra de tropeço, que vai ser uma pessoa, às vezes, chata. E às vezes quebrar um relacionamento por posicionamentos. Eu vejo as pessoas falando assim, no Facebook, no Instagram, você vê as pessoas... Romanos 14. No Facebook, às vezes você vê a pessoa... Obrigada, Débora. As pessoas falando assim, até agora eu não me posicionei, porém agora eu irei deletar qualquer pessoa que siga o fulano de tal. Quem for de esquerda, eu vou deletar, porque quem é de esquerda não serve a Cristo. E aí você vê um outro cristão falando, quem for a favor do Bolsonaro, matador e genocida, tudo quanto é ida, eu vou deletar. E aí você vê assim e fala, meu Deus do céu, Senhor, as pessoas, elas fazem, gente, o melhor com o que elas acreditam. Elas realmente vão olhar para uma coisa e elas não vão ver erro. Keila, mais um governo comunista, a gente já viu que atrapalha. Ótimo. Ora. Se você acha que aquela pessoa é sua amiga e você acha que ela tá num erro, ora pro Senhor trazer luz no coração dela. Gente, mas não se afaste das pessoas por causa disso. Não se afasta. Não se afasta pelo que as pessoas comem, não se afasta pelas convicções políticas dela, não se afasta pela religião dela. Não se afaste por isso. Eu não tô falando, aí mais uma vez, eu não tô falando que você tem que colocar aquela pessoa... Se o Senhor pedir pra você colocar dentro da sua casa, é outra coisa. Mas tô falando assim, regra geral, né? Não tô falando pra você botar dentro da sua casa e deixar a sua família ser influenciada por aquilo. Você tem as suas convicções. Eu tenho as minhas. Eu sou firme nas minhas convicções. Mas isso não me dá o direito de simplesmente excluir as pessoas. De virar e falar assim, você faz isso, então logo... Não é assim que funciona não, gente.
ore, coloque na presença de Deus isso, porque exatamente a empatia pelo outro. Eu posso chegar com todo respeito e falar, olha, nós não, definitivamente, eu não concordo com isso. Isso pra mim, assim, chega, me dói. Mas eu respeito, eu te respeito. Vamos falar de Jesus? Posso falar do meu Salvador? Posso falar de Jesus pra você? E aí você traz realmente o que importa. Uma bandeira que a gente levanta. Qual é a bandeira do cristão? Qual é a bandeira da mulher cristã na terra? É Cristo, gente. É Cristo. A nossa bandeira é essa. E aí, a gente às vezes acha que com a nossa chatice, quando as pessoas estão nos excluindo por sermos chatas, que é a perseguição. A perseguição vem quando a gente traz Cristo, a gente fala de Jesus, e aí nós vamos ser perseguidos. Isso é uma coisa. As pessoas te evitarem porque você é chata, não é perseguição, não. É realmente não querer, né? Chatice. Então, é diferente. Jesus, ele bate. Ele bate na porta. E a gente tem a opção de abrir. Simples. Por que a gente está chegando dando pesada na porta dos outros? Jesus, ele bate. A gente levanta a bandeira de Cristo. Então, existem verdades absolutas. Jesus fala. Ele deixa muito claro aquilo que ele veio fazer na terra. Aquilo que ele nos chamou para fazer. O evangelho. Então, isso a gente prega com autoridade. A gente prega com autoridade, em amor, mas com autoridade. Mas essas coisinhas pequenas, gente, é óbvio que é do inimigo para poder afastar a gente das pessoas. É claro. Não, né? Então, assim, busquem o Senhor para ser sábias nesse sentido. Aqui, ó. Irmãos. Ó, é 10 o quê? Quer ver? Eu tô vendo aqui. A Débora mandou pra mim. Ah, Débora, eu não tô achando aqui, não. Enfim. Mas tá aqui, gente. Romano 10. Depois vocês leem aí. Vai lendo Romanos todo. Quando vocês forem ler, vai lendo tudo. Aí vocês acham aí. Vai achar um monte de coisa boa. Então, assim, o tudo ou nada, né? O discernimento. A Mônica tá falando que ela é evangelista. Ela não queria mais ver pessoas ou se relacionar com pessoas. 14:3. Aqui, ó. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Aí a gente tem que ler um pouco antes, né? Quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, o outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. E aí, pra gente entender melhor ainda, é bom a gente ir atrás de algum mestre, né? Algum pastor que tenha já pregado sobre isso, que deve ter vários estudos sobre isso, porque ele vai explicar o contexto da época, o porquê que Paulo estava falando disso. Mas assim, trazendo bem cruamente, né? De forma bem crua. Para o que a gente está falando aqui agora, seria se o que o outro faz, se você fizer algo, vamos lá. Para alguns cristãos, beber não é pecado, para outros é. E aí? Então, se eu vou me sentar com uma família batista, eu não vou beber, eu não vou tomar um vinho, eu não vou abrir de propósito um vinho e colocar na mesa, porque eu não preciso ofender eles. E se eu sentar com um presbiteriano e eles bebem, e eu bebo também, né? Vamos dizer que eu beba. Eu não vou deixar de beber ou dar um sermão neles por conta disso. Porque cada um vai ter um argumento, né? E a mesma coisa sobre diversas outras coisas aqui, né? Alimentação, como a gente cuida da casa. Às vezes uma mulher vai virar e falar assim, você vai falar assim, a fulana, ela tá sendo preguiçosa.
Ela não tá sendo uma mulher virtuosa. Porque eu cheguei na casa dela, ou porque ela... John Stott. Gente, anota aí, ó. John Stott tem um bom comentário sobre Romanos. É uma boa. Eu gosto muito do Paul Washer também. E eu descobri agora o Paulo Júnior, né? Pastor Paulo Júnior. São sólidos, né? É, Mônica, aí você toma a Santa Ceia com vinho. Aí eu vou, vamos dizer, né? Uma pessoa, um batista ou alguma outra denominação vai visitar a sua igreja, escandaliza. Acabou. Acabou ali. Acabou o relacionamento. Gente, a pessoa não precisa voltar mais na igreja se você não concorda. Ah, eu não vou mais nessa igreja pra ficar tomando vinho, não achei, não gostei. Não volta mais. Mas se você tem amizade com membros daquela igreja em outras áreas, nas áreas principais, essa pessoa, né? Gente, pra que vai deixar de se relacionar? Então, assim, vamos ter discernimento. O pastor Paulo Júnior, e aí ele falou sobre submissão, né, lá no congresso. Poxa, e temazinho, e tópicozinho abençoado. Principalmente porque eu tenho, eu acho que uma veia super feminista. Então é brabo, viu? E aí eu cheguei em casa contando, né, da pregação. E aí cada dia eu fico zoando. O senhor pastor Paulo Júnior, de acordo com o que ele falou. E aí meu marido fica zoando. Olha que Paulo Júnior, chamar senhor Paulo Júnior pra vir aqui, porque você não tá com um comportamento muito legal, não. Se ele escutar você falando isso... a gente fica zoando, gente. Mas é um cara super sólido. Eu até indiquei ontem uma ministração dele. Enfim. Não... Mais uma vez, né? Talvez tem vários pontos doutrinários que eu não concorde, mas assim... É sólido, né? A pregação da palavra ali é sólida. Ele, Paul Washer, e agora esse outro que... Mônica falando que eu falo de forma leve. Ah, Mônica, mas tem que ser, minha filha. Se a gente não tô falando falar... As coisas de Deus, elas têm... Deus é santo, né? Nós não vamos... Paulo Júnior, dessa madeira. Débora, tinha que ver. Foi paulada. Misericórdia. Misericórdia. Nós temos que tratar com reverência. Tudo. Aí eu volto lá pro livro, Mônica, de... Aqueles verdade absoluta. Quando você entende, olha só, tudo que a gente faz é pro Senhor. Então não existe essa de... Ah, quando eu falo das coisas de Deus, eu mudo a voz, eu pego e tal, e tem a... É tudo, é o tempo inteiro. Por muitos anos, né, muitas vezes a gente viu esse distanciamento do santo e do mundano, do sagrado. E aí a gente começou a achar que existe hora para viver em santidade e no restante do tempo, durante os nossos dias, a gente vive de qualquer jeito que tá tudo certo. E não é assim. Nós somos chamados a viver em santidade o tempo inteiro. O que a gente não faz em determinado lugar não vai fazer em outro, né? E isso aí Deus vai direcionando. Não, a Débora perguntou se eu já vi a série sobre família do pastor Paulo Júnior. Então, não vi ainda, ele até falou dessa série, eu vou começar a assistir. Eu vou assistir. Eu peguei a parte do culto familiar ontem, né, aquele vídeo, mas eu vou ver a série. Achei bem interessante, assim. Agora é interessante, né, gente, igual, eu vi nele, claro que um homem que com uma pregação ali forte, falando sobre a Bíblia mesmo. Nossa, isso aí sobre ira eu quero ver. Eu quero ler também aquele livro Filhos Irados. Então eu vi ali uma postura de um homem que está falando verdades bíblicas de forma muito direta, sem rodeios. Só que você vê, gente, que a gente pode falar as verdades bíblicas sem rodeios em amor, né? Então eu acho que é isso que traz leveza. É a gente falar em amor e não impor e não julgar, não querer que as pessoas entendam aquilo. Só porque você falou. Gente, é muita inocência nossa, né? A gente acha que só porque a gente falou a pessoa entende. Não entende não, gente. É muita coisa. Pra gente obter entendimento de algo, mudar uma convicção, criar um hábito, ter disciplina. Não é só porque que alguém falou que a gente vai fazer, não.
É um processo. A gente vai buscando, né? A gente vai se alimentando, vai lendo a palavra, vai mudando hábitos, vai renovando a mente. Não é assim, não. E a gente acha que assim é com os filhos também. Quantas vezes eu falo, mas eu já falei com você isso. Na minha inocência, né? Como se menino fosse entender que eu falei. Ele, entendeu. Oh, meu Deus. Eu falo. Aí a gente ora, né? Ora com a criança, ora por mim, porque o nosso coração é extremamente revelado. Quando a gente está disciplinando e está guiando os nossos filhos, a gente vê o tanto que a gente está em pecado naquilo também, ou a gente se incomoda. Enfim, tem várias questões aí. E para resumir mesmo agora, 3 horas, ó, vamos resumir. Que eu ainda tenho que ajudar. O meu filho mais velho tem uma feira de ciências pra sexta-feira e sábado. E eu preciso ajudar o rapaz a dar o último toque pra ele terminar lá o projeto dele. Então eu tenho muito trabalho hoje ainda. Simplificando, gente, volto lá pro início. Aquela história do homem que caminha pela manhã com Deus e recebe discernimento pro dia. É isso. Ele às vezes vai te guiar a ler um livro. Ele às vezes vai te guiar a entrar numa live, a ver um vídeo durante o seu dia, né? A assistir uma pregação do Paulo Júnior, da série de família, porque isso faz parte também. Ele vai te guiar a conversar com alguém ou a ajudar alguém quando você acha que você mais precisava de ajuda. Você vai ver que alguém vai ter uma necessidade, você vai ajudar aquela pessoa e você vai ter respostas para os seus questionamentos ajudando uma outra pessoa. Então, durante todas as manhãs, né, as misericórdias se renovam a cada manhã. E aqui, ó, o maná era diário, a medida certa pro dia. Então, a gente pede a Deus o maná de manhã e a gente vai ter a medida para aquele dia. Uma coisa que eu fiz há umas semanas atrás foi escrever de manhã: Senhor, me diz o que eu preciso. Eu acho que vocês vão lembrar disso. Me diz o que eu preciso fazer hoje, assim. Vai me dando as ideias que eu vou escrever num papel e eu vou tentar da melhor forma compartilhar isso no Instagram. E aí, eu fui compartilhando várias coisas. Teve um dia que eu tive muita ideia. E no dia seguinte eu não tive tantas. E aí eu comecei a questionar, né? Até que ponto esse espaço que nós temos aqui, ele vai servir para abençoar e até que ponto vai ser uma pedra de tropeço. Então é claro, né? Vocês têm que vigiar do lado de vocês, eu vigio do meu lado, para que seja feito da melhor forma. Então, eu não bati o martelo ainda, né? Qual seria a melhor forma? Às vezes eu acho que migrar pro YouTube, só fazer os vídeos no YouTube, ou continuar aqui no Instagram só colocando coisas realmente relevantes no feed, ou vindo no Instagram quando eu tiver algo que eu sinta que vai fazer diferença. E, enfim, não bate o martelo ainda porque tô buscando o Senhor discernimento nisso. Às vezes, gente, vocês vão ver pessoas saindo do Instagram e falando: o Senhor falou que isso já não era mais pra mim, que eu estava perdendo a minha família, gastando meu tempo aqui. Outras pessoas vão entrar e falar: o Senhor tem me chamado pra fazer esse ministério aqui. Isso pra mim é um ministério. Outras vão estar entrando num lugar onde todo mundo tá saindo, tipo Facebook. Ou vai estar indo pro YouTube, ou vai estar abrindo, enfim. Que a gente possa estar sendo sensível realmente para escutar do Senhor e para ser direcionada. Pra gente não ir no impulso e priorizar a nossa família. Mulher, de acordo com a Bíblia, você é chamada para cuidar. Se é mãe, você é chamada a cuidar dos seus filhos. Cuide dos seus filhos, é sua responsabilidade. Se você é casada, você precisa estar em comunhão com seu marido. Comunhão e unidade. Vocês têm que estar falando a mesma língua, tá? A mesma coisa, você e o seu marido. Então é isso que a Bíblia fala. Se você vai trabalhar fora ou não, quem vai te falar é o Senhor. Mas ele já te fala: cuide do seu filho, dos seus filhos e cuide da sua família. Edifique o seu lar, já está na palavra. Como você vai edificar, você vai buscar no Senhor. É para eu limpar todo dia? Não sei, gente. É pra eu cozinhar uma vez por semana ou pra eu cozinhar todo dia? Não sei. No início da live eu falei isso também. Às vezes Deus vai estar tratando no seu coração
E você vai estar cozinhando todos os dias e ele vai estar criando algo ali dentro de você. Especificamente, dentro de você. Não significa que, não, se você não cozinhar todos os dias, você tá em pecado, hein? Você tá fazendo errado, você não tá sendo saudável, você não... ou o que for. Ou ele vai te pedir pra limpar a sua casa uma vez na semana e fazer um faxinão. Keila, mas tá todo mundo fazendo fly lady, tá todo mundo dividindo a limpeza de casa. Gente, eu tenho amigas que fazem fly lady, né, que ministram o curso. Eu não tô falando contra isso. Assim como eu não tô falando também contra o meu próprio curso, né, que é cozinhar uma vez por semana. De forma nenhuma. Eu tô falando que às vezes algumas pessoas não são chamadas pra isso. Então, naquele momento. Então, busca o Senhor. Nesse momento. O que eu preciso fazer? E assim a gente vai crescendo e desenvolvendo. Gente, muito obrigada por participarem. Eu vou fechando por aqui. Terminando essa live, né? Vou deixar salva no feed. Infelizmente a primeira, eu acredito que eu perdi mesmo. Nem apareceu pra eu salvar. Mas se tiver salvo, eu posto as duas. Mesmo que fique redundante, né? E que vocês precisarem de ajuda, tô aqui. Podem mandar mensagem no Instagram. Débora, é isso. Não é todo mundo, minha filha. Você não é todo mundo. Não vem com palhaçada, não. Então, o que vocês precisarem, podem mandar mensagem. Eu estou realmente diminuindo, com a graça do Senhor, o tempo que eu gasto com o celular na mão. E tem dias assim que eu pego o celular para fazer uma pesquisa, eu vejo que é uma fuga, gente. Então, eu tô compartilhando isso com vocês, para vocês poderem vigiar também, né? Vigie o tempo que vocês gastam no celular. Sei que isso até... Eu tô aqui e eu tenho vocês aqui assistindo, mas vigiem. Façam extremamente o necessário, tá? A gente não precisa pesquisar tudo que a gente imagina no Google, porque olha que isso pode ser uma cilada. Então, não tô gastando tanto tempo, mas eu vou orar e pedir ao Senhor sabedoria e capacidade para conseguir abrir uma caixinha de perguntas e responder de forma concisa, assim, e tentar ajudar o máximo possível. E eu tô preparando outras coisas. Eu tô terminando de fazer o planner. Isso é uma outra coisa, gente. Tem vários projetos que eu tenho que eu acho que é bênção. Então, eu vou trabalhar nos meus projetos com discernimento e trazer pra vocês. E aí a gente Deus vai multiplicando essa semente. Então, eu tô terminando de fazer o planner. Até imprimir aqui mais pra colocar, pra usar, pra testar, antes de liberar. E eu vou estar vendendo esse planner. Ele vai estar bem completo. Já tem umas 56 páginas, eu tô tão feliz. Vou estar também fazendo outros módulos do curso, abrindo as vagas do curso completo, abrindo outros módulos, outros treinamentos. Mas vou fazendo isso com calma, com tempo. Quem precisar ser abençoada, quem o Senhor tiver para ser abençoada através desses meios, vai ser abençoado. E às vezes, eu lembro que na primeira vez que eu lancei o meu curso, nada a ver, mas às vezes alguém pode ser abençoado por isso aqui. Eu falei assim, nossa, eu tenho que fazer logo o curso e tal, não sei o que. E tinha aquele... Claro, gente, para eu fazer um curso eu fui estudar sobre marketing, sobre isso, sobre aquilo, não. E aquele desespero, né? Tem que ser feito, e, tem que fazer assim, assado, não sei o que, E aí, hoje em dia, eu já olho e falo assim, oh, meu Deus, quanta inocência, quanta... Não é nem inocência, quanta bobeira. O Senhor, ele trata em cada momento da forma que a gente precisa. E eu acredito que quando Deus entrega alguma coisa pra gente, Ele vai dar um meio de fazer. Eu não tô falando que não vai dar trabalho. Mas se você precisa ficar desesperada e sacrificar tudo e todos ao seu redor, ore. E peça a Deus sabedoria de como fazer, porque Ele vai mostrar, né? Então é o que eu tenho feito, orado, pedido sabedoria. Não tem dia, gente, que a gente acorda de manhã e começa a fazer as coisas, e você fala, meu Deus, que dia produtivo, que dia bom. Tô há 1 mês pra fazer isso, em 1 dia eu consegui fazer. Então eu acredito que Deus capacita a gente dessa forma. Se você colocar Ele em primeiro lugar, o que você tiver que fazer, e se você tem que, às vezes, tem mulheres que chegam até mim, Keila, eu preciso trabalhar. Meu marido tá desempregado. Não é uma nem duas. Keila, eu tô passando por isso, isso e isso. Eu preciso... Deus vai te dar.
vai te capacitar. Não se prenda no que hoje é a minha vida. Hoje eu não preciso fazer certas coisas porque o meu marido faz. Mas se eu precisar, se o Senhor falar, não, agora você vai ter que fazer isso, por qualquer motivo, Deus vai me capacitar. Ele vai te capacitar. Então, seja muito sincera. Gente, e olha só. Muitas mulheres, o meu marido mesmo, essa semana conversou com uma mulher, que é uma amiga dele, né? E ele tava... eles têm um relacionamento profissional. E no meio da conversa, ele começou a ministrar para ela sobre a importância dela como mulher, cuidar dos filhos, cuidar do marido. E foi. E ali, a gente vê assim, como a pessoa às vezes se engana. E em determinado momento a mulher falou, mas, poxa, eu preciso fazer o que eu faço. E ele falou, não precisa. E você sabe que não. Ela, é verdade, eu sei que eu não preciso. Não, mas se eu não precisasse, eu não faria. Ele falou, faria. Então, às vezes a gente vai dar desculpa, mas eu preciso trabalhar. Quando você não precisa. Mas se eu não precisasse, eu não faria. E na verdade você faria. Talvez por estar fugindo de alguma coisa, talvez por achar que não é digno, que não é bom o suficiente fazer o que você está fazendo. E quantas mulheres, gente, tá em casa cuidando dos filhos e começa aqui no Instagram, começa no YouTube. Se você não tem conta no Instagram profissional, né? Que você não usa como trabalho, ou você não tem um canal no YouTube como trabalho, talvez você ache que é de forma muito natural que é gravado os vídeos. É de forma muito natural que nasce um curso, que nasce um... Não é. Não é. É de forma muito trabalhosa. E se não for feita da forma certa, na presença do Senhor, com Ele dando discernimento e colocando pessoas chaves para te ajudar, consome todo o seu tempo, mais até do que um trabalho fora de casa. Então, assim, finalizando, busque a Deus. Ore e busque a Deus. E Ele vai te direcionar. Gente, é isso. Um beijo. Tchau, Mônica. Obrigada, viu? Tchau, meninas. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. E quarta-feira eu acredito que a gente volte com um livro. Com o tema do livro. Pra ir vendo as coisas práticas, assim, do dia a dia na casa, tá bom? Beijo, gente. Até semana que vem.